Fala pessoal, eu sou o Cadu Recap e hoje a gente está aqui com mais um vídeo. Bom pessoal, essa aqui é a parte 2 de um vídeo, então caso vocês queiram ver a parte 1 para entender melhor, o link para a obra está aí na descrição e também fixado nos comentários, ok? Junto com o nome da obra. Gostaria também de agradecer, nós finalmente estamos chegando a quase 200 inscritos, isso é muito bom. E também agradecer a todo mundo aí que tem comentado, se inscrito e compartilhado também. Agradeço demais a todos. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Após o nosso protagonista passar pelo tutorial, finalmente chegou a hora dele pegar suas recompensas. E as principais recompensas que o nosso protagonista ganha são conquistas que dão buffs para ele, como por exemplo a conquista Nada é Impossível, de rank lendário. Ela dá o efeito que todos os NPCs neutros da aliança serão amigáveis com o nosso protagonista. Além disso, o nível de proficiência dele requerido para subir de nível nas habilidades de classe diminuíram em 30%, um baita de um buff. Além dele também conseguir outras conquistas, como o Descendente de Davi, de rank único, e o 17-1, também de rank único. Eu não vou estar falando todas as conquistas aqui, beleza? Eu vou deixar elas passando conforme ele for ganhando, porque isso durante a obra é demais, cara. Ele vai ganhar muitas conquistas que vão deixar ele muito bufado ao longo da obra, beleza? Mas, trocando de assunto, depois dele pegar as conquistas, ele abre alguns baús que lhe dão ouro e alguns itens simples, e depois disso ele vai finalmente para a cidade inicial, a cidade de Pocket. Ao chegar na cidade de Pocket, Locan, nosso protagonista, percebe que a cidade está super lotada de jogadores, já que esse é o primeiro dia de lançamento do jogo. E ele enfatiza dizendo que Odin e muitos dos membros do seu clã provavelmente também estão nessa cidade junto com ele, mas provavelmente ele não vai saber quem eles são, já que eles provavelmente têm nicks diferentes do que eles vão ter no futuro. Então, nosso protagonista diz que é melhor esquecer isso de uma vez e partir em direção aos seus objetivos, quando de repente um NPC o chama. Esse NPC é o NPC do campo de treinamento. Ele chama o nosso protagonista e diz para ele entrar no campo de treinamento, inclusive ele dá um desconto para o nosso protagonista, já que toda vez que você entra você tem que pagar. E ele ganhou esse desconto por causa do título dele da conquista, de começar já amigável com NPCs neutros. Então, com o nosso protagonista no campo de treino, ele começa a treinar com os bonecos de treino. Ele começa a dizer que ali no campo de treino tem muitos jogadores e que isso logo vai acabar. E isso é porque muitos dos jogadores que estão ali, eles estão batendo nos bonecos de treino para poderem subir de nível. Mas logo eles vão perceber que isso não vale a pena, já que bater nos bonecos de treino para subir de nível é muito desvalorizado, já que eles podem fazer quests e outras coisas que vão dar mais XP do que ficar treinando ali por horas só conseguindo pouco XP. Além de que também eles não conseguem muitas coisas ali. Diferente das quests que dão itens e também gold, e ali eles não conseguem nada além de XP. Mas o nosso protagonista diz que é claro que aquilo ali não é totalmente desvalorizado, já que se você ficar batendo por um longo tempo, você começa a upar os seus status de pouco em pouco. Então você ganha um de estamina, um de força e por aí vai. A grande diferença é que mesmo que se alguém ali descobrir isso, eles não vão valorizar muito isso, já que você também subindo de nível, você vai conseguir mais pontos de status do que ali. Mas o nosso protagonista pergunta se isso é realmente tão valorizado assim, já que no começo você consegue upar 1 ou 2 níveis em 1 ou 2 dias, mas isso vai ser diferente quando eles estiverem para o nível 100, 200 ou 300, aonde você vai demorar muito tempo mesmo para poder conseguir upar de nível. E é aí que esses status extras que você vai conseguindo ao longo do tempo vai ser valorizado. E assim o nosso protagonista fica treinando por 10 dias. E depois de 10 dias, o nosso protagonista não consegue mais subir seus status, já que ele chegou no nível máximo de status conseguido no campo de treinamento. Ele também conseguiu algumas conquistas, como o trabalho duro e também o homem mais forte da vizinhança. Grandes conquistas que vão ser muito importantes também para frente. E logo após o nosso protagonista conseguir essas conquistas, de repente o NPC do campo de treinamento aparece logo ao lado do nosso protagonista. E ele logo chama o nosso protagonista para um tipo de treinamento exclusivo. Então o nosso protagonista pensa que isso é uma quest secreta e logo aceita. Após aceitar o convite do NPC, o nosso protagonista é levado para o subsolo da cidade,
E enquanto ele segue o NPC dentro do subsolo, ele começa a pensar que aquele lugar ele não conhecia anteriormente e começa a imaginar que ali talvez seja uma quest secreta que libere talvez até mesmo uma classe secreta que ele não conhecia ou talvez alguma habilidade extra que o pessoal não sabia. Mas, chegando no lugar, ele percebe que na verdade é apenas uma grande sala que o NPC queria levar ele com bonecos de treino mais elevados. E o NPC explica para ele que aquele lugar é o campo de treino avançado, um campo de treino onde só certos jogadores selecionados pelo NPC podem ir treinar. O NPC diz que aquele campo de treino não é um campo de treino comum, já que os bonecos de treino agora não ficam parados, e sim se movimentam como seres humanos. E ele também diz que se um jogador não estiver no mínimo no nível 10, ele provavelmente pode até mesmo morrer para esses bonecos de treino. O NPC pergunta se o nosso protagonista quer tentar e avisa para ele que se ele quiser tentar, ele só tem uma tentativa e nada mais. O nosso protagonista diz que está meio desapontado, mas que mesmo assim ele quer tentar para se divertir um pouco. E assim ele entra dentro da sala de treinamento. O nosso protagonista começa a trocar golpes com os bonecos de treino. E ele diz que os bonecos de treino são bem fortes para jogadores abaixo do nível 10, além de estarem em grande quantidade. Então ele começa a treinar trocando golpes e assim vai indo durante 5 dias. Eu gostaria de dizer, pessoal, que o nosso protagonista ainda está no nível 1 praticamente, tá? Acho que ele está em torno do nível 5 ou 7, porque não é muito bem especificado. E isso porque ele só conseguiu um pouco de XP no campo de treinamento que ele estava treinando anteriormente. E bom, depois de 5 dias no campo de treinamento, finalmente o nosso protagonista sai de lá, mostrando que ele simplesmente massacrou os bonecos de treinamento. Ele saiu de lá conseguindo o nível 10, finalmente, e também conseguindo mais uma conquista, a vontade inabalável. O nosso protagonista diz que ele não acredita que conseguiu essa conquista tão facilmente, já que no passado ele demorou muito para conseguir essas conquistas, e principalmente essa conquista, que era muito difícil, mas dessa vez ele conseguiu simplesmente batendo em alguns bonecos de madeira. E o nosso protagonista muda de assunto dizendo que agora finalmente chegou a hora. O nosso protagonista vai para a cidade de Katon, aonde ele vai para uma casa cheia de crânios e chifres em volta dela. Ele entra lá e começa a chamar por um NPC, chamando-o de mestre. Esse NPC nada mais é do que um NPC da classe Berserker. Ele pergunta por que o NPC está demorando tanto para atender ele, e o NPC vira para ele perguntando se ele sabe que lugar é aquele. E o nosso protagonista responde dizendo que sim, aquela é a guilda dos Berserker. O NPC pergunta para o nosso protagonista se ele sabe que depois de escolher uma classe, ele não pode mudar mais de classe. E então o nosso protagonista responde que sim, e que um homem de verdade tem que ser um Berserker. E logo depois disso, o NPC dá para ele finalmente a classe de Berserker. E logo após o nosso protagonista Lokan conseguir a classe de Berserk, os seus níveis são zerados para o nível 1 novamente, mas ele mantém os seus status e atributos, ok? O NPC, como recompensa, diz que o nosso protagonista pode escolher uma arma iniciante, e então o nosso protagonista escolhe um machado simples de iniciante. E logo após o nosso protagonista mostrar que ele sabe usar um machado, o nosso protagonista diz que nessa vida ele sabe sobre muitas classes secretas que ainda não foram descobertas, mas que mesmo assim ele decidiu escolher o Berserker. Isso porque, para enfrentar múltiplos oponentes, ele diz que não há nada melhor do que um bom e clássico Berserker, já que contra muitos oponentes ele sempre vai se sair bem. E o mais importante, como Odin anteriormente arrancou a cabeça do nosso protagonista da última batalha, ele quer dessa vez fazer o mesmo com o seu machado. E pelo nosso protagonista ter conseguido completar o campo avançado de treinamento e ter pego sua primeira classe, ele conseguiu uma quest secreta que ele não conhecia anteriormente. Essa quest secreta ele diz que é muito interessante, mas vai deixar para depois. Logo em seguida ele corre direto para um banco, aonde ele pede para os NPCs um empréstimo. Coitado do rapaz, não sabe onde está se metendo com esses empréstimos de maluco. Ele pega logo os empréstimos, que são 30 moedas de prata. Logo em seguida ele volta para a guilda dos Berserk e compra algumas skills com o NPC. E bom, as skills que o nosso protagonista comprou foi Maestrias em Machado nível 1. Você consegue brandir um machado proficientemente com o aumento da proficiência, a velocidade de ataque e a dominação também aumentarão. Outra habilidade é o avanço nível 1, que você consegue se mover rapidamente pelos próximos 3 passos.
ou seja, o nosso protagonista vai ter 100% a mais de velocidade com 3 passos. A outra skill que ele conseguiu foi a pancada. É uma skill simples que simplesmente dá mais dano do que um ataque normal. A força e a agilidade são aumentadas em 110% a cada próximo ataque. A próxima skill é Grito de Guerra, um grito que deixa os oponentes aterrorizados e com um rugido de insanidade. E por último, mas não menos importante, a habilidade Berserker, que se imbui com força para ganhar mais força. Essa é uma habilidade super importante e que vai ser mais explorada futuramente, tá? O nosso protagonista pergunta ao NPC da guilda de Berserks se ele sabe alguma coisa sobre um evento chamado Vento Selvagem, que é a quest secreta que o nosso protagonista tem. Mas infelizmente o NPC não sabe de nada. E enquanto pensa sobre a quest Vento Selvagem, o nosso protagonista vai para uma praça. E ele diz que cedo ou tarde ele vai conseguir completar essa quest, ou vai conseguir alguma pista sobre ela. Porque agora, o mais importante é ele conseguir subir de nível, já que com os status dele já são bons, mas ele ainda está no nível 1, já que desceu todos os seus níveis que ele tinha anteriormente. Bom, o nosso protagonista diz que agora chegou o momento dele iniciar o seu plano de maluco que ele montou, para poder evoluir super rápido. O nosso protagonista monta um outdoor dizendo que ele está chamando algum cavaleiro para levar ele até o acampamento orc e que ele pagará 15 moedas de prata. Então um jogador de classe cavaleiro aparece. Esse jogador diz que vai levar o nosso protagonista, mas que ele quer o pagamento adiantado. O nosso protagonista pergunta que nível ele é, ele diz que é nível 25 e o nosso protagonista manda ele cair fora. O jogador fica claramente muito irritado, mostrando um token de um guerreiro orc, que ele diz ter conseguido depois de matar um orc guerreiro pela floresta. O nosso protagonista diz que ele só deve ter matado 1 ou 2 batedores e tá se achando demais, e que é pra ele cair fora logo, porque ele quer alguém do mínimo no nível 30, com uma equipe que possa levar ele até lá. Já que não é coisa fácil levar alguém até o acampamento orc, que fica no meio da floresta densa. E com o nosso protagonista mandando o cavaleiro vazar, ele fica intimidado e diz que não pode ser insultado desse jeito em volta de vários jogadores. Então ele usa a habilidade Detectar no nosso protagonista. O cavaleiro, vendo que o nosso protagonista é um berserker de nível 1, começa a tirar sarro dele, dizendo que ele está se achando demais para um jogador iniciante. O nosso protagonista, é claro, fica muito puto e manda ele cair fora logo. Então, todo confiante, vendo que o nosso protagonista é um jogador de nível 1 ainda, o cavaleiro pergunta se ele não quer cair na porrada, ir pra cima mesmo. Vem pra cima, pô, se é apenas um nível 1, ele diz. Então, ouvindo essas palavras, o nosso protagonista pergunta se ele não quer então cair num X1. E então chama ele para um duelo, valendo uma aposta. O nosso protagonista diz que a aposta vai valer 15 moedas de prata e que quem ganhar vai conseguir essas moedas de prata e que provavelmente nenhum deles vai perder a vida ou qualquer outra penalidade, já que nesse jogo tem um método dentro das cidades que se chama modo de duelo, onde os jogadores podem duelar até um deles ficar com menos de 5% do HP. Então o jogador aceita o duelo. Assim eles vão começar uma grande batalha aqui. Ele fala que o jogador é apenas um noob que vai perder 15 pratas à toa. E aí o nosso protagonista já fica muito animado. Em contrapartida, um grupo de 3 jogadores que passavam por perto veem uma multidão se reunindo em volta do nosso protagonista. Eles vão ver o que é e percebem que é um duelo. A maga diz que é perda de tempo ficarem duelando ali em vez de uparem de nível. E o líder do grupo logo fica interessado e vai ver o que está acontecendo. E então finalmente o duelo vai começar. O cavaleiro se equipa com todos os seus melhores itens e pergunta para o nosso protagonista: cadê a sua arma? E o nosso protagonista levanta o seu dedo no meio dizendo que essa é a arma dele. E então o cavaleiro full pistola, vendo que ele só está desdenhando dele desde o começo, inicia o combate. Ele vai atacar o nosso protagonista, mas ele esquiva. Ele ataca e ataca de novo e o nosso protagonista só se esquiva. Ele chama ele de rato e diz que ele só sabe fugir. E o nosso protagonista, obviamente, está se divertindo muito com isso. O cavaleiro se pergunta por que um berserker nível 1 é tão rápido, mas antes que ele consiga fazer mais alguma coisa, o nosso protagonista diz que agora é a sua vez. E agora sim começou a sessão particular de espancamento, rapaziada. E enquanto o nosso protagonista está dando uma sessão de espancamento pro cavaleiro, ele explica que sim, o nível dele é nível 1. Mas, como eu já disse anteriormente, ele ainda está com seus status intactos. Ou seja, ele ainda está com bastante status. E graças às suas conquistas, ele agora mesmo no nível 1 está mais ou menos com os status de um jogador de nível 50.
que logo após o nosso protagonista ter rebaixado o cavaleiro a literalmente nada, ele dá o golpe final nele, dizendo que nem todos os níveis 1 são iguais. O nosso protagonista diz que ele ganhou uma grana fácil e que, depois de testar os seus status, ele diz que sim, o seu plano de subir de nível rápido é possível, mas ele ainda precisa chegar lá. E então aquele grupo que eu havia citado anteriormente aparece. Mas o que esse grupo quer com o nosso protagonista a gente só vai poder saber no próximo vídeo, porque esse está chegando ao final, pessoal. Infelizmente o arquivo original foi corrompido e eu só pude salvar em mais ou menos os 15, 16 minutos originais do vídeo, tá? Sendo que o vídeo era para ter mais ou menos de 30 a 40 minutos. E como eu já tô quase 2 semanas sem postar vídeo aqui no canal, eu achei que era bem melhor postar o vídeo pela metade mesmo, e semana que vem com certeza tem vídeo completo aí pra vocês, beleza? Então espero que entendam, espero que tenham gostado do vídeo, mesmo que tenha sido mais curto. Prometo que na próxima parte com certeza eu posto um vídeo mais longo dessa obra com uns 40 minutos aí pra compensar vocês, beleza? E até a próxima, falou!